poder estar em comunhão com aqueles que Deus chamou para a sua glória. Amém? Meus irmãos, eu não vou fazer uma pregação expositiva, propriamente dita, mas eu quero me basear no texto de Salmo 51, que fala sobre o arrependimento de Davi. E a ideia é essa, a gente falarmos um pouco sobre arrependimento. Algo extremamente importante que muitas vezes nós negligenciamos, ou que muitas vezes não entendemos qual é a real importância, ou o que de fato é arrependimento na vida de um cristão. Porque nós somos diariamente compelidos a pensar que nós devemos ser bons, no sentido de que nós devemos ter atitudes e comportamentos bons. Não que isso não seja uma realidade, mas o arrependimento ele vai muito além do que de fato ter um comportamento bom ou ser uma boa pessoa na sociedade. Então a ideia é essa, meus irmãos, é falarmos um pouco do que Davi passou nesse momento do Salmo 51 com Deus, e extraímos alguns aspectos importantes que demonstram por que Davi de fato tinha um coração segundo o coração de Deus, justamente por essa entrega que ele tinha e confiança no Deus da sua salvação. Então o objetivo é esse, meus irmãos. Eu vou tentar ser mais breve e ser mais pontual nesse tema do arrependimento. Então Salmo 51, vou fazer uma leitura breve aqui até o versículo 12, e a gente pode estar falando um pouco sobre isso. Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, por isso tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade e em pecado a minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Bom, meus irmãos, só lendo o texto já é de aquecer o coração, em um sentido de que Davi expressa aqui toda a sua angústia do seu próprio pecado diante daquele que o salvou e daquele que tinha poder para o recuperar deste pecado, entregando a ele todo o seu ser. Mas enfim, meus irmãos, a ideia, como eu falei, esse texto ele é rico em muitas expressões que a gente poderia aqui gastar bastante tempo, mas eu quero ser bem objetivo e retomar esse tema de arrependimento, porque muitas vezes esquecemos a seriedade de que é nós nos colocarmos em arrependimento. Vocês notam que na nossa liturgia nós temos um momento de oração de confissão de pecados e que demonstra isso. Qual a ideia dessa oração de confissão? Não é somente virmos aqui de forma religiosa e falarmos: Deus, nós pecamos contra ti, e fazemos isso como um ritual vazio, oco, sem sentido algum. A ideia é que toda a liturgia do culto faça sentido, porque nós estamos fazendo algo que de fato tem que estar sendo expresso com os nossos corações. A ideia da liturgia não é engessar o culto e fazermos um script corretamente, e que daí nós ganhamos o favor de Deus. Não, a liturgia é só para expressar como nós devemos atuar e agir em nossa adoração diante de Deus, e o arrependimento faz parte disso. Devemos nos colocar em arrependimento e em reconhecimento dos nossos pecados, e ao mesmo tempo confiar plenamente que Deus está nos perdoando por meio de Jesus. E a ideia é essa que João expressa, né? Se nós confessamos os nossos pecados, Deus é justo e fiel para nos perdoar.
ao mesmo tempo que é dolorido confessar os nossos pecados, ele é consolador pelo fato de que Jesus faz com que nós possamos ser perdoados pelos seus atos na cruz, em vida e em morte. Mas nós vamos chegar lá mais adiante, mas a ideia é introduzir pensando nisso, que todo arrependimento, ele vai muito além de um bom comportamento moral, vai um aspecto muito mais profundo do nosso coração diante de Deus. E essa é a ideia. Então, arrependimento, meus irmãos, é um assunto central e muito importante na Bíblia. No entanto, tem sido tão negligenciado nos nossos dias. Parece que não há mais uma necessidade de nós nos arrependermos, né? Aquela famosa frase, quando tu conversa com alguém que fez alguma coisa errada, ela fala assim: não, mas eu não me arrependo do que eu fiz. É isso que de fato nós estamos absorvendo da nossa cultura, do nosso dia a dia, que parece que o orgulho e a arrogância parece que nos tomaram no sentido de que a gente não precisa mais se arrepender. Não, eu fiz mesmo porque tinha que fazer mesmo. Parece que a gente está em algum momento esquecendo de que os nossos pecados ofendem a Deus. Pode ser os pecados mínimos, os menores que sejam, mas eles ofendem a Deus, a santidade de Deus. E o nosso Deus é santo, e Ele quer que os seus salvos sejam santos como Ele é. Então, no Novo Testamento, meus irmãos, a palavra aqui principal, né, do arrependimento, ela vem com essa característica de metanoia, que é uma mudança de mente, é uma mudança do que nós pensamos, né, de como nós agimos em função daquilo que nós temos em nosso coração e em nossa mente. Então, arrependimento para a vida, na verdade, é uma graça salvadora pelo qual o pecador tem um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. É aquilo que eu falei. À medida com que nós entendemos que o arrependimento é um meio de graça e que no momento que nós nos arrependemos também podemos confiar que receberemos o perdão de Deus, e isso temos que ter em mente. Enche o nosso coração de tristeza ou de horror pelos nossos pecados e faz com que nós nos abandonemos esses pecados e nos voltamos para Deus novamente. Então, é de fato prestar uma devida obediência a Deus. Mas isso a gente vai ver um pouco mais em breve, que é a ideia um pouco do que o Catecismo de Westminster ele traz quando nós lemos lá, que é essa, de fato, nos arrependermos e nos tornarmos totalmente tristes pelos nossos pecados, ter horror e abandoná-los e nos voltarmos para Deus. E o Salmo 51, ele apresenta mais ou menos, eu dividi aqui em 4, 5 formas aqui, que o Espírito trabalha para que nós possamos então nos arrepender de forma verdadeira. Então a ideia é essa, nós falamos um pouco sobre isso. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero falar sobre que o Espírito ele trabalha de uma forma que abre os nossos olhos para a necessidade de lamentarmos sobre o nosso pecado. A lamentação bíblica começa com um novo senso da pecaminosidade do pecado. Aqui nos versículos primeiros, então, Davi usa esses 3 termos, né, diferentes para falar sobre o pecado. Primeiro, o que é aqui? Ele fala da transgressão, né, transgressões, que é uma rebelião contra a autoridade suprema de Deus. A iniquidade, que é a impiedade interior que perverte a nossa alma. E fala pecado, errar o alvo de glorificar a Deus e servir ao nosso próximo. Então, existem todas essas implicações quando nós nos arrependemos e quando fala acerca dos nossos pecados. Então, o Espírito Santo já abriu então os nossos olhos para nós podermos ver de fato através do espelho, que é Deus ou da sua própria lei, assim como Davi viu aqui no versículo 4. Ele fala o seguinte: pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, por isso a tua sentença é justa. Davi, ele tinha base, né, em Deus, na sua própria lei, e o teu julgamento é puro. É por isso que então que Davi se norteia nesse primeiro ponto. No segundo ponto, o Espírito ele move os nossos corações para confessar os nossos pecados específicos, né? Aqui Davi relata aqui um crime de sangue no versículo 14, por exemplo, que eu não li, mas vou citar aqui, que ele fala o seguinte: ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça, né? Pecados de sangue, né? Que mereciam a morte no caso, né? Que aqui inclui tanto o adultério quanto o assassinato. Davi ele confessou especificamente então
os seus pecados e confessou todas as suas culpas, todos os seus pecados. Ele colocou a culpa, não colocou a culpa nos outros, ele confessou o seu próprio pecado. Ele não ficou terceirizando o seu pecado. Ele sabia que tinha pecado contra Deus, que ele tinha pecados contra Deus. Então ele confessa e não coloca a culpa nos outros, né, ou em circunstâncias que fez com que ele pecasse, né, que é muito comum a nós quando nós pecamos, né? Mas o outro fez aquilo, mas o outro agiu assim, então eu tive que agir assado. Então a gente tem esse aspecto, né, de podermos botar, ou nas circunstâncias, a vida está difícil mesmo, o mundo está difícil, as coisas estão difíceis, e a ideia é muito essa, né, a gente de acabar culpando as circunstâncias ou as outras pessoas que estão ao nosso redor. E Davi não fez isso, ele fala: eu pequei contra ti, Senhor, e somente contra ti pequei. Então ele confessa e não coloca a responsabilidade em outras coisas. O verdadeiro, então, arrependimento, ele não esconde nada de Deus, entrega tudo à sua justiça. E é isso que nós devemos fazer, porque Deus é justo, Deus nos julgará de forma justa. Ele nos ensinará de fato como nós devemos andar no caminho da retidão. E o próprio Salmo, ele declara várias vezes isso, o próprio Davi ele faz isso várias vezes, né? Ele pede a Deus que endireite as suas veredas, né? Com justiça. E é só Deus quem pode esquadriar os nossos corações, como o Salmo fala. É Ele quem esquadria os nossos corações e guia os nossos caminhos pela vereda da justiça. Então, se de fato um cristão verdadeiro, ele quer andar em arrependimento e glorificar a Deus na sua vida, ele precisa entregar para aquele que é justo e, de fato, para que aquele que é justo possa endireitar, esquadriar os nossos corações para andar em um caminho de justiça. E todo salvo que ama a Deus, que ama a Cristo, precisa desejar andar em justiça. E para andar em justiça deve andar em arrependimento e naquele que pode endireitar este caminho. Em terceiro lugar, então, ele redireciona nossos pés para abandonar o pecado. Esse Deus justo e que de fato nós entregamos a Ele as nossas vidas, os nossos pecados, é Ele quem pode então endireitar este caminho. Porque se a gente não segue este caminho, em entregar a nossa culpa diante de Deus, dificilmente a gente vai conseguir corrigir, na verdade não nós corrigirmos, mas Deus direcionar para que nós possamos andar neste caminho e abandonar o nosso pecado. Então o arrependimento, ele contém a parte emocional, mas ele não é só emocional, ele é algo consciente em que nós tomamos ações e não ações que nós vamos agir com as nossas próprias forças. A nossa ação é chegar aos pés da cruz. A nossa ação é confiar em Deus com fé. É essa a nossa ação que nós devemos ter diante dos nossos pecados e chegarmos até Deus com arrependimento. Então, às vezes, na questão emocional, muitas pessoas, falando nisso, né? Muitas pessoas elas podem chegar diante de Deus e muitas vezes emocionadas com aquilo, tristes com aquilo, né, realmente culpadas por o seu pecado. Mas é isso que a gente tem que pensar. Às vezes as pessoas elas chegam diante de Deus com isso, mas não quer dizer que isso seja um verdadeiro arrependimento. Por isso que a gente precisa pensar um pouco sobre como nós estamos chegando diante de Deus, que não é só uma emoção de tristeza ou de ter sido pego em fraga e as pessoas simplesmente ficar tristes porque foram pegadas, né, em pecado. Então a ideia não é essa, se sentir culpado no sentido de que eu fiquei triste porque fui pega, né? Mas a tristeza vem do ato em que nós desobedecemos a Deus e pecamos contra Deus. Então nós precisamos pensar nisso também. Davi ele ora para que Deus lave completamente do seu pecado. Não é só uma lavagem exterior, mas o verdadeiro arrependimento não é algo rápido de se acontecer, mas é uma dor sincera do coração que nos leva então a modificar as nossas vidas e redireciona então os nossos amores, a nossa vontade, né? O nosso coração muda nesse sentido. Por que muda? Por que o arrependimento verdadeiro ele nos transforma por completo e principalmente interiormente e não só exteriormente? E aí a gente pode pensar no que é um falso arrependimento. Então, arrepender-se significa colocar Deus no lugar dos nossos ídolos.
antes de ser uma mudança de um comportamento, ela precisa ser uma mudança de adoração. Isso que o arrependimento ele provoca. Essa ideia é bem diferente, meus irmãos, de um conceito que nós temos, né, que nós costumamos ter de arrependimento. Muitas vezes nós tratamos o arrependimento como um chamado, só um chamado para pôr a vida em ordem. Quando nós falamos aqui, digamos que eu estou pregando, eu tenho que ajeitar minha vida não está tão certinha assim. E parece que é um chamado para nós só botarmos a nossa vida em ordem. Nós fizemos boas ações para compensar aquelas que nós fizemos, aqueles maus comportamentos, né? Nós fizemos essas ações para que a gente possa nos sentirmos justificados. Tentamos igualar, né, muitas vezes esse prato da balança, né, que a gente precisa fazer um pouco mais ações boas para que possa emparelhar com aquelas que nós fizemos ruins. E a gente fica nessa balança para ajeitar a nossa vida. Então, por vezes, nós falamos sobre arrependimento como se fosse aquela resolução de final de ano, né? Agora o ano recém aí virou e a gente faz aquelas promessas, né? Eu vou ser mais santo, eu vou estar mais na igreja, eu vou ser uma melhor pessoa, vou ser um melhor pai. Não que algumas coisas não sejam legítimas no sentido de que nós precisamos pensar de como nós agimos com as pessoas ou no mundo ou para com a nossa igreja. Mas arrependimento não é isso, não é essa resolução que virou o ano e a gente começa a fazer promessa. Ou a dieta que começa em toda segunda-feira, né? Segunda-feira você sabe que é o Dia Internacional da Dieta, né? Ou de várias outras coisas que nós começamos a fazer, né? Na segunda a gente começa. Então, o dia do lixo é na sexta, né? Para final de semana, que eles falam dia do lixo, que não existe, né? Mas a segunda é o dia que a gente resolve a nossa vida, né? Que a gente vai pagar todos os boletos, que a gente vai botar em ordem toda a nossa vida. Então essa é a ideia que nós costumamos então fazer diariamente, e não é diferente com arrependimento. A gente sempre pensa, né, e procrastina o sentido que nós devemos agora, eu vou tomar uma vida. E esse é o sentido errado de nós pensarmos sobre arrependimento e uma nova vida com Deus. Então ele não está baseado em comportamentos e sim em uma mudança de adoração, e a gente vai chegar lá para entender um pouco melhor isso. Então isso se torna um ritual extremamente religioso, que não muda nada na nossa vida e continua os nossos velhos hábitos e os nossos velhos caminhos. E daí muitas vezes é aquilo que a gente faz, né? Que, só para ilustrar, eu já falei um pouquinho, mas a gente fala, né? Não vou mais perder a calma com os filhos, nunca mais vou ver pornografia, nunca mais vou gastar o meu tempo de trabalho com outras coisas, outras atividades, vou parar de falar mal das pessoas, ou falar mal do meu chefe. Então, no entanto, meus irmãos, mesmo que nós corrijamos nosso comportamento, né, em alguma área da nossa vida, em qualquer outra área, pode acontecer que o nosso coração continue devoto aos ídolos, seja o sexo, o dinheiro, o entretenimento, outras coisas. O nosso coração pode continuar, então, mesmo que nós pensando, vou mudar o meu comportamento quanto a essas coisas, mas o nosso coração ainda pode estar, né, voltado para um ídolo que está ali tomando o nosso coração. Isso acontece com os fariseus. A gente tem a ilustração de Mateus. Eles tinham essa ideia, eles eram indivíduos bem comportados. Talvez os fariseus seriam os melhores vizinhos da época lá, né? Eles eram os melhores vizinhos porque, né, provavelmente não deixava a bicicleta dos filhos ali atrapalhando o terreno do vizinho. Talvez eles que limpavam a sujeira dos cachorrinhos. Então eles eram bons vizinhos porque eles tinham bons comportamentos. Talvez os fariseus, eles eram assim, né, não permitir que os seus filhos lá fizessem bagunça. Mas esses mesmos fariseus que tinham esse bom comportamento, Jesus ele fala para eles, né, que eles eram cidadãos exemplares, mas Jesus ele chamou eles de sepulcro caiados, né, limpos por fora, mas cheios de corrupção por dentro. Então essa é uma ilustração de que a gente pode pensar de um bom comportamento de pessoas religiosas e que talvez eram as melhores pessoas do mundo, né, que muitas vezes a gente observa. Então o fato é que não só as pessoas más, meus irmãos, elas podem ser idólatras, mas as pessoas ditas boas, né, boas moralmente, elas também podem então ser tomadas de ídolos também, ter bons comportamentos. Então o arrependimento ele não é sinônimo de uma determinação moral que agora nós determinamos que nós vamos viver moralmente. Ele vai muito além. Por vezes nós falamos que o arrependimento ele consiste em nos sentirmos mal culpados pelo nosso comportamento.
É o que muitas vezes acontece. A gente tem um comportamento mau, a gente fica ali, né, mal com aquilo. E muitas vezes, quando nós somos, como eu falei, pegos ali no flagrante, a gente se sente culpado, se sente mal por aquilo, mas só porque foi pego. Talvez se não fosse pego, talvez aquilo ali ia persistir. Então, a ideia é pensar nisso. Será que a gente só sente culpado, só triste por alguma coisa? Ou porque em algum momento nós somos descobertos por algum pecado que nós estamos cometendo? Então é uma linha que nós acabamos muito tênue e a gente acaba não pensando se realmente nós estamos nos arrependendo de fato ou só preocupados com o nosso comportamento ou de uma vida moral que demonstre que nós somos bons. E aqui, o que o texto fala também, é possível então nós sentirmos culpados e ainda assim amar o pecado no qual nós nos sentimos culpados. É possível que isso aconteça ainda na nossa vida. Então, porque o arrependimento ele não é um sentimento, ele vai muito além. O verdadeiro arrependimento, meus irmãos, é uma nova adoração, como eu falei. Ele tem um aspecto de uma vida transformada, mas a mudança do comportamento, ela é resultante de uma mudança da nossa adoração e não ao contrário. Então arrepender-se é um convencimento pelo Espírito Santo da nossa pecaminosidade, do nosso pecado, da nossa maldade, dos nossos atos. E não só isso, mas convence-nos que nós traímos a Deus em nosso coração. Vai muito além. Nós traímos aquele que de fato nos salvou para uma nova vida. Então arrepender-se significa odiar o que nós amávamos e servíamos, que são os nossos ídolos. E nós devemos dar as costas a isso. Arrepender-se então significa voltar-se a amar o nosso amor para Deus, que antes nós odiávamos em servi-lo, e a nossa lealdade agora começa a ser mais profunda em nosso coração em amar a Deus. Arrependimento, de fato, é uma mudança de adoração. Então, quando nós nos arrependermos, aqueles ídolos que tomaram o lugar de Deus, que nós amávamos, nós paramos de adorá-los e passamos a adorar a Deus novamente. Então, é isso que vai além do comportamento, porque quando eu traio a Deus em meu coração, traio a Deus porque estou adorando outros ídolos, seja o sexo, o dinheiro, o entretenimento, que tomam o lugar de Deus. E passo a adorar esses deuses que agora fazem parte da minha vida. Ao contrário disso, quando eu me arrependo, eu só não mudo o meu comportamento moralmente falando, mas de fato o meu coração, ele se volta novamente a Deus. E em vez de o meu amor que estava voltado aos ídolos que eu estava adorando, agora o meu amor se volta a Deus novamente. Eu passo a adorar a Deus e dou as costas para aquele ídolo que eu estava adorando. Então este é de fato o arrependimento que nos faz não só nos comportarmos como boas pessoas, mas de fato aonde está o nosso coração, de fato agora está em Deus e não nos ídolos. De fato o nosso coração, a nossa adoração, os nossos amores estão voltados novamente para Deus. Esse é o aspecto principal de um arrependimento verdadeiro, no qual eu deixo de adorar os ídolos que tomaram o espaço de Deus e me volto para Deus e o amo novamente e o adoro. E adorar a Deus, e de fato arrepender-se e adorar a Deus, faz com que tudo quanto Deus representa e tudo que Deus é, passa a ser a prioridade nas nossas vidas. Passa a ser aquilo pelo qual nós vivemos. Passa a ser aquilo pelo qual, de fato, as nossas vidas fazem sentido. Então, por mais que o arrependimento ele tenha esse lado negativo, no sentido que é um imperativo que nós devemos nos afastar do pecado, ele tem esse lado positivo, do aspecto que nós devemos olhar para Cristo e nos aproximarmos de Deus novamente. Isso é fundamental e importante. Em quarto lugar, então, de alguma forma, o Espírito ele trabalha para que a nossa vida, a nossa boca expresse um clamor por misericórdia dos nossos pecados. A fé sempre está junta com o arrependimento verdadeiro e ela leva a pessoa ao arrependimento
para olhar a Cristo, a fim de que não caia em desespero. O verdadeiro arrependimento não é como o de Esaú, né, que buscou com lágrimas, mas não confiou em Deus. A confiança aqui que nós devemos ter é justamente dessa graça, de um coração que de fato se entrega a Deus, um coração compungido e contrito. Davi sabia que Deus não o desprezaria. Aqui Davi não estava premeditando. Vamos ler o versículo 17 aqui. Ele fala o seguinte: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezas o coração quebrantado e arrependido. Davi que não estava premeditando uma justificação no sentido eu pequei vou pecar e sei que Deus vai me perdoar de alguma forma. Não, todo o contexto do Salmo ele demonstra que a confiança dele estava em Deus, que a confiança estava naquele que era justo de fato para endireitar o seu caminho, né? Davi não estava desesperado pelo seu pecado, mas não desesperado pela falta de perdão. Ele sabia se clamasse a Deus, ele teria perdão. Ele sabia que o Deus justo não só o perdoaria, mas endireitaria o seu caminho, de fato. Ele sabia que o seu coração deveria se voltar ao Deus da salvação. Tanto é que quando ele fala, e aqui encaixa naquilo que a gente está falando, ele cita aqui alguma coisa importante aqui. Ele falou: Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Então ele sabia que, quando ele fala aqui de júbilo, ele fala de alegria, ele sabia que a sua adoração, a sua alegria de Deus, ela precisava ser restituída pelo próprio Deus. A sua adoração deveria se voltar novamente a Deus. Então, muito além de um comportamento no qual Davi pudesse querer mudar, ele estava compungido em se entregar a Deus, a sua adoração a Deus, prostrado, contrito a Deus, para que ele pudesse então receber o perdão de Deus, e não só isso, mas estar novamente na presença de Deus, estar na presença daquele que de fato é o seu Salvador. Então, ele tinha certeza, como eu falei, não premeditadamente, de que Deus, ele poderia pecar tranquilamente e que ele seria perdoado, mas ele sabia, ele poderia confiar e não estar desesperado de que ao mesmo tempo que ele era pecador e que seus pecados de fato o consumia, ele sabia que poderia confiar plenamente em Deus, que ele saberia que Deus não o desprezaria. Então é isso que nós temos que ter em mente também. Ao mesmo tempo que o nosso pecado ele pode ser grave e de fato o nosso pecado ele nos trazer profunda inquietação, nós precisamos saber que Deus ele sim pode nos perdoar, e ele é o mais interessado em nos perdoar, em nos transformar, em nos restaurar. Precisamos então começar, meus irmãos, a trilhar um caminho de restauração mediante a confissão da nossa culpa. Com certeza fizemos isso com muita infrequência. Nos nossos dias parece que as pessoas têm mais dificuldades de expressar a sua culpa, de assumir a responsabilidade dos seus atos e dos seus pecados. Parece que a gente está, de alguma forma, diminuindo ou minimizando os nossos atos. Parece que uma pequena mentira ela já não faz tanto, ela não traz tanta inquietação, né? Parece que as coisas não são tão mais pesadas. Hoje a nossa cultura é uma cultura mais lasciva no sentido principalmente sexual, as coisas são mais comuns. Hoje as pessoas, né, estarem vivendo uma vida de pecado, parece que quando nós vivemos em torno disso, parece que quando a gente pensa que o mundo nos contamina, é no sentido de que essa mentalidade que a gente vai vendo todo dia, parece que a gente vai se acostumando, né? A pessoa ter um ato pecaminoso na nossa volta parece que não é tão complicado assim, não é tão difícil, né? Alguém matou alguém ali, as pessoas estão lá tirando foto, parece que o peso dessas coisas parece que estão sendo minimizadas, desde as coisas mais sérias, sejam atos, né, de adultério, de assassinato, até aquelas coisas mais, vamos dizer assim, mais leves, que nós dizemos que uma mentira ali, uma coisa ali. Parece que essas coisas estão tornando tão comum, e parece então que a gente tem uma dificuldade, tem uma infrequência de
de fato confessarmos os nossos pecados, de minimizarmos aquilo que nós fizemos, e parece que isso não soa tão ruim assim nos nossos dias. Mas de fato qualquer pecado, qualquer transgressão da lei de Deus é de fato desobedecer, é transgredir a lei de Deus. De fato é transgredir, é errar o alvo, é deixar de glorificar a Deus quando nós pecamos. Então parece que o fato de minimizarmos os nossos pecados acaba resultando nessa infrequência de confessar as nossas culpas. Mas quando a gente chega aqui para confessar os nossos pecados, ou no nosso lar, em um momento íntimo com Deus, parece que a gente não se sente tão culpado assim. Não, mas eu não sou tão pecador assim, né? E daí parece que quando a mensagem é mais dura, quando a gente fala, tu é pecador, tu é alguém detestável no sentido do seu pecado, tu pensa, que coisa ofensiva, como assim? Tu me chamando de pecador? Porque tu não se sente mais tão pecador, você não se sente mais tão terrivelmente pecador nesse sentido. Então a gente tem essa infrequência em poder confessar os nossos pecados, porque nós não nos sentimos mais tão pecadores. Então, com certeza, meus irmãos, o evangelicalismo, e é isso que eu estou falando, moderno, ele tende a nos mostrar essa superioridade moral, que nós devemos só mudar o nosso comportamento, né? A gente tem um aspecto da nossa religiosidade atual de que nós devemos ser santos, e essa santidade está pautada em uma aparência. Quantos de nós vivemos talvez em outras igrejas ou um evangelho que nos proporcionava só aquela coisa do tacão, tu precisa ser assim, 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 assado, né? Tu precisa andar assim, 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 né? E aquele peso moralista, ou até mesmo no sentido de que a gente deveria demonstrar uma certa santidade, e a gente viveu com aquele tacão. E daí parece que quando a gente vai para um lugar, um ambiente que nos traz o perdão e a vida por meio da graça de Deus, a gente também tem um outro aspecto, né? Daquela graça barata, que a gente torna a graça de Deus algo barato, então acabamos vivendo de uma vida também sem nenhuma santidade ou com nenhuma preocupação com nós nos arrependermos. Afinal, todos nós somos salvos, né? Mas bem o contrário disso, nós somos salvos e vivemos uma vida em arrependimento porque somos salvos. Não para sermos salvos, todo mundo já ouviu essa frase, né? Mas porque de fato nós somos salvos e reconhecemos a Cristo, e o que Cristo fez por nós é que nós podemos viver então com alegria. Então essa ideia, meus irmãos, a gente pode, muitas vezes, e esse evangelicalismo moderno, ele nos traz esse aspecto de uma superioridade moral, né? E muitas vezes não uma face manchada de lágrimas de arrependimento, onde o coração de fato se quebranta diante de Deus, se quebranta diante do nosso Salvador. Então parece que nós ficamos, como é que eu posso dizer, inabilitados em confissão. Por isso que os documentos antigos, quando falam sobre arrependimento, sobre confissão de pecados, ou por que nós adotamos o fato de nós temos em nossa liturgia uma confissão de pecados, é justamente pensar nesse aspecto de que nós precisamos, né, perder essa inabilidade de ter esse momento de confissão, de nos arrependermos, de compelirmos o nosso coração, compungirmos o nosso coração e de fato se arrepender. Davi, e essa é a questão, meus irmãos, à medida que nós confiamos em nosso Deus, nós podemos abrir o nosso coração e demonstrar de fato quem nós somos. Esse é o aspecto importante de nós entendermos o arrependimento, as nossas próprias culpas. A dificuldade muitas vezes que nós temos de assumir isso, muitas vezes incide em nós não confiarmos em Deus, porque nós achamos que, ou porque não é tão importante assim aquilo que nós fizemos errado, ou porque achamos que o fato de nós demonstrarmos as nossas fraquezas e as nossas culpas, nós não podemos ser restaurados ou transformados por uma nova vida. Davi, ele fez isso com todo o coração, tanto é que ele inicia ali: ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor. Davi, ele recorre àquilo que Deus é, em dois aspectos, não um amor em que Deus, não, porque Deus ama, Deus vai me perdoar, não. Ele recorre ao amor de Deus pelo que Deus é, mas também no amor de Deus à justiça, tanto é que ele fala da justiça de Deus. Então a nossa geração também tem esse aspecto, né,
Não, Deus é amor. Mesmo que eu faça, não, Deus é amor. Então a gente não deve achar que o amor de Deus também é só esse aspecto de que, não tem problema mesmo, Deus me ama. Sim, Deus te ama, mas Deus ele é justo também, ele vai de alguma forma te demonstrar que você vive uma vida de pecado e que ele, ao mesmo tempo que detesta o pecado, ele também detesta o pecador. Não existe esse negócio, Deus ama Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele só ama o pecador por Jesus. E se nós não estivermos em Jesus, nós continuaremos sermos odiados por sermos pecadores. Então Jesus é tudo nesse sentido. Então Davi, ele faz isso: a Deus, compadece de mim segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Ele sabia que tinha pecado contra Deus e que ele necessitava de Deus para que o seu pecado fosse de fato transformado e mudado. Meus irmãos, se nós não pudermos ser sinceros com Deus, com quem mais nós seremos? Se nós não pudermos chegarmos aqui diante de Deus e dizer: Deus, compadece-te de mim, porque eu sei que eu pequei, purifica-me do meu pecado, pois eu sei que é o meu pecado que me separa de ti. É isso que nós devemos fazer. E em quinto lugar, em último, e é o que eu já tenho falado um pouco aqui, nós devemos confiar em Deus para nos arrependermos, para de fato nós nos arrependermos. Erramos quanto ao arrependimento, e não sabemos para onde voltarmos à busca por ajuda. Nós erramos, pecamos e nos desesperamos, mas aonde eu vou buscar ajuda? Vou buscar no amigo do serviço lá para conversar, falar que adulterou ou que fez alguma coisa grave, para ele te aconselhar e falar: não, ama a ti mesmo, né? Vai, faz, tu tem que viver mesmo, né? Se a tua mulher não dava valor, tu tem que ir para outra mesmo. Tu vai te confessar, tu vai desabafar com essa pessoa, né? Tu vai buscar ajuda neste lugar. Parece que quando o pecado vem, a gente se desespera e não sabe, fica desorientado em confessar os nossos pecados. Mas essa é a questão. Nós devemos confiar em Deus, e Davi, ele sabia aonde recorrer para que ele pudesse lutar então contra a miséria do seu pecado. Davi sabia isso, e é por isso que ele fala, e aqui eu repito de novo os versículos: ó Deus, compadece-te de mim. Ele vai até Deus, ele sabia que só Deus poderia purificar a sua iniquidade, o seu pecado. Deus era o qual ele recorria para que ele pudesse ser então purificado do seu pecado. Ele fala: tenho que ficar limpo. No verso 7, por exemplo, ele: purifica-me com o hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ele sabia quem poderia de fato transformar a miséria do seu pecado. Ele sabia, ele precisava ficar limpo, ele tinha necessidade, ele sabia que diante de Deus, para que ele pudesse ter uma adoração, de fato um culto, né, um culto racional, né, um culto no qual ele pudesse entregar o seu corpo de fato a Deus, ele deveria ser limpo. Davi sabia que era incapaz de remover a mancha da sua própria culpa. Ele sabia que era incapaz, ele não poderia remover essa culpa. Ou ao contrário da questão de ajuda, a gente pode buscar ajuda com outras pessoas, mas a gente também pode querer transformar a nossa situação pela força do nosso próprio braço também. E Davi demonstra que não era assim. Davi não só não buscou conselho com outras pessoas, senão a Deus, mas também não confiou em si próprio para conseguir purificar a sua própria vida. Deus era o alvo do seu arrependimento e da purificação e da transformação dos seus pecados. Então ele se entrega a Deus e fala: purifica-me, limpa-me, transforma-me e eu ficarei branco. Davi tinha certeza de que Deus, se o purificasse, se Deus o lavasse, ele tinha certeza que ele ficaria branco, que de fato ele seria limpo por Deus. Essa é a confiança que nós devemos ter quando nós pecamos, quando nós erramos contra Deus. Por isso temos que nos unir a Davi e reconhecer que não podemos fazer expiação dos nossos próprios pecados. Não tente. Não tente. Você vai continuar caindo. Não tente sem Deus. Não tente. Vá até Deus. Entregue-se a Deus para qualquer pecado, para qualquer coisa que você esteja fazendo, que esteja pecando contra Deus. Ele fala o seguinte:
nos versículos posteriores, ele fala: Deus, tu me esmagastes, meus ossos estão quebrados. Não foi Satanás, meus irmãos, não foi o diabo, não foi Natã que quebrou os ossos de Davi. Quando Natã lá inquiriu ele na questão do seu pecado, não foi nem o diabo, né, trazendo culpa a ele ou julgando ele, nem Natã o pressionando, vamos dizer assim, que fez com que ele sentisse os ossos dele sendo esmagados e quebrados. Mas ele fala que foi Deus. Tu quebrastes os meus ossos quando me convencestes da minha culpa. O arrependimento verdadeiro passa pelo fato de que, ao nos entregarmos a Deus, nós sentimos o peso do nosso pecado de fato e o quanto isso ofende a Deus. E ao mesmo tempo da dor que nós sentimos em pecarmos contra Deus, e isso é uma coisa importante, meus irmãos, a dor que sentimos do nosso pecado não é a dor que sentimos da culpa ou de ser pego em flagra, como eu falei, mas que de fato nós entendemos que pecamos contra Deus, contra Cristo, contra aquele que nos salvou, por aquele que se entregou mesmo quando nós éramos pecadores. Essa dor que Davi estava sentindo porque ele sabia o que era estar longe de Deus. O medo dele maior era que o Espírito de Deus estivesse longe dele. Ele sabia que não poderia viver sem Deus. Hoje o nosso choro é por nós não conseguirmos viver sem o nosso pecado, sem o nosso ídolo de estimação, por algo que nós perdemos que era tão precioso. Daí nós choramos por aquilo que perdemos, o carro ou a casa. Não que essas coisas não sejam boas e que nós devemos ter, mas parece que essas coisas elas tomam a nossa vida de tal forma que quando nós perdemos alguma coisa, aquilo é tão precioso e nós choramos. Mas aí quando nós pecamos contra Deus, a gente acha que não é tão terrível assim, ou que as nossas lágrimas não devem talvez correr pelos nossos pecados. Pense bem o peso dessas coisas e o quanto nós fizemos isso muitas vezes sem notar. Mas Davi, ele diz que de fato o peso do pecado estava sobre ele. E ele diz: tu me quebrastes os meus ossos e me convenceste da minha culpa. Apresento-me diante de ti como um homem quebrantado. E a única maneira como que posso prosseguir é se me curares e me restituíres o júbilo e a alegria. Só Deus poderia trazer de fato alegria no coração que estava quebrado. Ele estava nu e cru diante de Deus, sabendo que somente Deus poderia restituir alegria no seu coração. E isto é o aspecto mais consolador. Por mais terrível que seja, por mais miserável que seja, quando nós nos deparamos com um pecado, e quando de fato nós sinceramente, legitimamente olhamos para o nosso pecado e vimos quanto nós somos pecadores, bate aquele desespero. Poxa, que terrível é isso, como é que eu posso me livrar disso? Talvez nos pegamos que nem Paulo: o bem que quero fazer eu não faço, e o mal que quero fazer eu continuo fazendo, e parece que aquilo é recorrente. E de fato um cristão verdadeiro, meus irmãos, ele fica triste com aquilo, e por mais vezes que ele prossiga naquilo, ele fica incomodado com aquilo, e de fato ele fica pensando: como é que eu faço? Não consigo mais, não sei o que faço mais para mudar isso. A única forma, meus irmãos, é nos entregar, nos jogarmos diante daquele que de fato pode nos perdoar e nos transformar para uma vida nova. É isso que nós temos que ter em mente. Por mais miserável que de fato, se nós alcançarmos essa consciência pelo Espírito que de fato nós pecamos e que terrivelmente nós somos miseráveis, nós possamos encontrar em Deus este perdão, essa transformação que de fato nos faz ter uma vida nova em Deus e uma alegria restituída para servirmos Ele novamente, e não só Ele, mas também o nosso próximo com alegria. Depois disso, meus irmãos, ele fala: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A única maneira, meus irmãos, de termos um coração puro é por meio de uma obra divina, de uma recriação. Nós somos incapazes, meus irmãos, de fazermos isso. Somos incapazes. Como eu falei, não tente sozinho. Somente Deus pode criar um coração puro. Ele cria realmente um coração puro
porque Ele apaga os nossos pecados e transforma o nosso coração. O profeta Isaías, meus irmãos, ele fala o seguinte, que tem esse mesmo aspecto que nós lemos no verso 7. Davi fala: purifica-me com esopo e ficarei limpo, e lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O profeta Isaías, ele diz: Deus fez posteriormente essa promessa. Deus fez essa promessa. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam mais vermelhos como um carmesim, se tornarão como a lã. Deus faz essa promessa. Ele promete que nos purificará, que nos transformará, que nos tornará mais branco do que a neve. Essa promessa que Deus te faz, nos faz. Nós podemos ter confiança de que na miséria do nosso pecado, na insuficiência das nossas vidas, nas incapacidades de podermos alcançar a Deus, no sentido de que nós queremos agradar a Deus, Deus está nos purificando e nos transformando para sermos santos como Ele é santo. Não se desespere pela santidade. Confie em Deus, confie em Jesus, em sua obra na cruz. Se entregue a Ele para que você de fato tenha a alegria de absorver essa promessa de que de fato Deus está purificando as nossas vidas. Deus é quem se agrada, é o que mais se agrada em limpar-nos quanto à nossa sujeira, contra o nosso pecado. Então, meus irmãos, Cristo deve ser o lugar de refúgio para todo aquele que está lutando contra o seu pecado. Colocamos-nos de pé. Deus bendito, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, diante de Ti, Senhor, estamos nós, quem nós somos. Te pedimos, Senhor, ajuda-nos a entender pelo Teu Espírito, Senhor, o quanto nós pecamos contra Ti, o quanto transgredimos a Tua lei, o quanto não amamos a Ti como deveríamos e nem o nosso próximo. Ao mesmo tempo que enxergamos, Pai, o horror do nosso pecado, ao mesmo tempo que enxergamos as nossas incapacidades de alcançarmos a Ti ou de agradarmos a Ti, confiamos plenamente na obra de Cristo, tanto em vida quanto na sua morte. É por meio de Jesus que nós podemos glorificar a Ti e vivermos uma vida que de fato glorifique a Ti, Senhor. Deus, pedimos a Ti, Senhor, que nos dê um coração quebrantado, que nos dê um coração que de fato não fique minimizando ou até mesmo que não enxergue as suas falhas, as suas faltas. Ajuda-nos a perceber o quanto mal somos e o quanto mal poderemos ser se não estivermos em Cristo. Existe em nós, Pai, um potencial para o pecado. Existe em nós um potencial pecaminoso que nos afasta de Ti, que nos inclina para o pecado. Mas ao mesmo tempo, Pai, que isso nos preocupa, ou que toma a nossa mente em preocupação, nós podemos em Ti termos a certeza de que o nosso pecado não nos define mais. Quando estamos em Ti, assim como Tua palavra diz, somos novas criaturas. Eis que tudo se fez novo. Podemos olhar para o nosso pecado e compreendermos com alegria que não somos mais escravos por meio de Jesus. Jesus nos liberta para uma nova vida. E já não precisamos mais viver nos rumores dos nossos pecados, de tradições ou de coisas que possam talvez nos ajudar a viver uma vida moralmente melhor.